tentar aqui para ver se a gente consegue gravar de novo. Eu acho que ele está gravando de novo. Tá gravando de novo. Beleza. Então, vamos lá. Voltando. Laranja, paciente muito urgente, pode evoluir para vermelha. Esse paciente geralmente é aquele paciente que está com uma fratura no braço, uma fratura de fêmur, uma fratura de úmero, tá? Ele pode esperar até 10 minutos. Não significa que ele vai operar logo, mas ele, a classificação é para poder ele passar na frente, ele já ser atendido. Isso é uma das classificações laranja. Classificação amarela é aquele paciente com urgência. Lembra? O vermelho é emergência, que vem na frente do U. Emergência, muito urgente. Agora, o urgente. O urgente, ele pode esperar. Tem algumas literaturas que falam 60 minutos. Tem outras literaturas que vocês vão ver aí, que é 50 minutos. Então, é de 50 a 60 minutos. Vamos lá, a Carielle, ela fez uma pergunta aqui. Qual seria a classificação de uma pessoa com uma descarga elétrica? Depende muito. O choque aqui numa tomada, geralmente 220 volts, né? Esse choque a pessoa tem um ataque cardíaco, mas a pessoa, se ela chegar lá, ela levou um choque, mas a frequência cardíaca dela está em torno de 80, 100, não tem cefaleia, a respiração dela tá normal, ela vai ganhar a classificação amarela. Já aquela pessoa que sofreu uma descarga elétrica, houve uma queimadura, ou seja, teve entrada na mão e saiu no pé, taquicárdica, sudoreica, às vezes com dispneia ou inconsciente, classificação vermelha, tá? Então, deu para definir aí, Karine, a questão da classificação. Ela pode ganhar um laranjado, o paciente que levou a descarga elétrica, depende muito se tiver alguma alteração. Geralmente, quem leva uma descarga elétrica, ela vai ter alteração, pelo menos cardíaca, vai ter um ataque cardíaco, tá? Sempre, então, ela já vai para laranja. Agora, se tiver dispneia, inconsciente, aí ela vai ganhar uma vermelha, com certeza, tá? Então, beleza. Voltando lá. Voltando aqui no amarelo, atendimento sem risco iminente de morte. O amarelo pode evoluir para um laranja? Pode evoluir. A pessoa está só com a pressão alta. Tá com pressão alta, mas ela está... É aquela pessoa que está sem assintomático. Não está sentindo sintoma nenhum. Ela simplesmente estava em casa e verificou a pressão e viu que a pressão dela estava 17/10. Ou seja, 170%. Vou lá no pronto-socorro, né? Porque já me falaram que pressão alta pode causar um AVC. Então, beleza, eu vou lá. Aí ela vai, é classificada lá como amarelo. O enfermeiro classificou ela como amarelo lá, porque ela é uma paciente urgente, ela pode esperar de 50 a 60 minutos, ou seja, até 1 hora, né? Beleza, tá lá esperando, daqui a pouco ela começa com uma dor na nuca, daqui a pouco ela começa com formigamento no braço, já começa a mexer o braço lá e não consegue fechar a mão direito, e começa a ter um desvio de rima labial. Começa a ficar com a boca torta. Desvio de rima labial. Opa! Essa paciente era amarelo. Aí alguém já chegou, vai lá, já fala com a enfermeira, a pessoa ali, a dona Maria, ela tá com uma pulseirinha amarela, mas pediram para voltar aqui para conversar com vocês, porque ela começou a ficar com a boca torta, a fala meio desconexa, aí a enfermeira vai e olha lá, opa, essa paciente de amarelo, ela foi para laranja. Aí o que acontece? Laranja, ele verificou, a pressão continua a mesma, mas o desvio de rima labial lá no sistema deu laranja. Ela, o que ela vai fazer? Já conversar com o médico. A pessoa classifiquei ela aqui como amarelo e agora ela está tendo desvio de rima labial e dormência, que é a parestesia, né, do lado direito. Opa, peraí.
Aí o médico, não, pode entrar com ela, essa paciente é vermelho, não é laranja. Porque o Manchester, às vezes, ele dá essa classificação. Aí o enfermeiro, que ele já tem um up maior, ele já vai falar diretamente com o médico. Se for aquele enfermeiro preguiçoso, aquele enfermeiro que não está nem para nada, né, quer ficar tricotando lá, vai deixar o paciente lá. E quando o paciente... aí esse paciente está tendo o quê? Um AVC, gente. Um AVE. Esse paciente está tendo AVE. Então, ele vai evoluir para vermelho, nem é laranja. Tá? Então, exemplo. Amarelo pode ir para laranja ou diretamente para vermelho. Laranja pode evoluir para vermelho. E sucessivamente. O vermelho evolui para quê? Só para vermelho mesmo. Ou é para óbito, tá? Então, 60 minutos. Outra coisa é verde, paciente verde. Paciente verde é aquele paciente com pouca urgência. Ele vai ser classificado, ele vai ser atendido só depois que o pessoal amarelo todo for atendido. Se não tiver nenhum vermelho, vou passar na frente. Não tiver nenhum laranja, não tiver nenhum amarelo. Geralmente, esses pacientes eles são conduzidos para a unidade básica de saúde. Porque é o quê? É uma dor de cabeça que tem um mês. É uma tosse que já tem mais de 2 semanas. Tá? É um paciente que estava com a dor na perna, aí ele tomou um remédio, melhorou, aí depois continua com essa dor na perna. É aquela pessoa que está com a dor no peito, mas quando ele arrota ou ele solta, que eruptações, ou ele solta flatos, que é o famoso pum, aí ele melhora. Opa, o que é isso? São gases. Ou ele pegou um peso a mais e teve uma dor no peito, está achando que é um infarto. Aí o enfermeiro já pergunta, quando respira, dói? Ele vai assim, quando eu respiro, dói demais. E quando aperta, dói? Nossa, quando aperta aí que dói mesmo. Daqui a pouco eu te respondo, Luzinete, sobre essa pressão aí, 80/40. Beleza. Paciente, aí o enfermeiro já falou, opa, esse paciente ele está com o quê? Ele está com uma dor torácica, né? Quando respira, dói, e quando aperta, dói. Então, não é infarto. É uma dor muscular ou gases, tá? Então, esse paciente, ele provavelmente vai ganhar aí uma classificação verde, tá? Dificilmente vai colocar amarelo para ele, a não ser que tenha outra alteração, na pressão, na frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Se não tiver, ele vai ganhar um verde. Então, é mais provável que ele vai ser atendido? Vai, mas vai demorar. Vai demorar e muito. Vai demorar e muito mesmo, tá? Esse paciente vai demorar ser atendido. É melhor ir para a unidade de saúde. E o paciente que é azul. Azul é o paciente da unidade básica de saúde, que é as famosas UBS. Ele não é urgente, né? É aquelas queixas crônicas mesmo. O senhor tem asma? Não, tenho asma, mas eu não estou atacada não, mas é porque eu estou com a tosse tipo meio de cachorro, não sei o que, então não. Aqui você não precisa vir para o pronto-socorro para isso. Pode procurar o posto de saúde mais próximo, tá? Que lá vai ser resolvido. Aqui, os médicos estão atendendo só amarelo para cima. Não estão atendendo classificação azul nem verde. Certo? Isso aí tudo, a classificação Manchester lá, vai estar colocando isso lá no sistema e passando para o enfermeiro está passando para vocês. Tá. A Luzinete perguntou sobre uma pressão 8/4. 8/4 é uma hipotensão. Pode ser postural, pode ser por falta de algum tipo de distúrbio hidroeletrolítico. Esse paciente é considerado amarelo. Tá? Pressão 8/4 é considerado um paciente amarelo. Ele não é laranja. Ele só vai ser laranja se ele apresentar sudorese, palidez cutânea, uma dispneia e também se ele tiver em síncope. Síncope é o quê? Desmaio. Se ele tiver assintomático, vai ser amarelo pela classificação de Manchester. Certinho? Deu para entender aí, Luzinete? Luzidete, desculpa. E aí, gente?
Deu para entender um pouquinho sobre a classificação de risco? A classificação de risco nada mais é que o quê? Separar os pacientes conforme a sua necessidade e a sua gravidade. Tá? Porque senão colocaria todo mundo lá na frente. Obrigado pelo retorno. Senão colocaria, eu chego com a minha dor de cabeça, que está me deixando sem dormir, eu não dormi, minha dor de cabeça, para mim é uma dor que é 10. Então eu mereço passar na frente. Já, por exemplo, a Geice. A Geice chegou com uma dor na unha. A dor na unha dela é 10. Para ela tem que passar na frente, na minha frente. Então, a sua dor, ela é maior do que qualquer uma. Só que ela tem que ser classificada, porque senão vira bagunça. Na verdade, vira bagunça mesmo, gente. Porque todo mundo quer ser atendido, mas só que as pessoas que são mais graves, elas vão acabar morrendo ou vão acabar tendo uma sequela maior por não terem sido atendidas primeiro, tá? Então, existe essa prioridade. Não tem jeito. Dentro da medicina, dentro da saúde, tem que haver uma prioridade. E essa prioridade é por causa da equidade. Todo mundo vai ter o direito de ser atendido. Claro, igualitário. Porém, a gente tem que classificar conforme a necessidade, conforme a patologia, conforme o que pode causar a piora ou não do quadro. Tá, aí a Cariane perguntou aqui, um paciente que chega com dor no corpo, diarreia e cefaleia, mas sem febre, esse paciente aí, a gente chama aquele paciente A09, que é o CID dele, que é diarreia, que é o... Ai, gente, eu esqueci o nome aqui. Que tem um distúrbio gastrointestinal, tá? Geralmente essa pessoa tem um problema gastrointestinal aí, que chama jeca, tá? Chama-se jeca. Jeca. Tá, aí vamos lá. Já respondo você, tá, Gisele? Só respondendo a Karine. Esse paciente aí, geralmente, por conta da diarreia, dependendo da idade dele, se for idoso ou criança, vai ganhar um amarelo. Por quê? Porque a diarreia desidrata muito, perde-se muito líquido pelas fezes. Então, pode ser que esse paciente ganhe uma pulseirinha amarela. Se for um jovem adulto, dificilmente, tá? Tá com diarreia, tá com cefaleia, dores no corpo, pode ser o que também? Pode ser dengue, pode ser uma infecção intestinal. Então, esse paciente é amarelo. Ele dificilmente vai evoluir para um laranja. Dificilmente. Só se tiver muito tempo com diarreia, estiver totalmente desidratado. E aí ele vai ter sudorese, vai ter síncope. Tá, a pergunta da GCL. Existe classificação para paciente com suspeita de Covid? Opa, legal isso aí. Essa pergunta é maravilhosa. Hoje, o Covid, no hospital e nas UPAs, tem uma classificação que é diferente. A classificação deles é verde e amarelo. Tá? Classificação verde e amarelo. A classificação do Covid. Paciente com sintomas, né? Ou mesmo que não tenha sintomas, mas teve... paciente com sintomas, ele já é classificado como amarelo. Amarelo, ele já é um paciente, né, urgente. Então, ele vai ter que ser... Aí já é diferente da manchete. Ele já vai ter que ser atendido prioritário. Se tem 2 amarelos, o primeiro que chegou amarelo vai ser atendido. Tá? Então, é amarelo e verde na classificação do Covid. Exatamente. Tá, Cariel, é urgência, sim. Na verdade, seria se tem preferência ou não. Calma, deixa eu explicar. Tem as tendas do Covid e tem a parte do Covid. Tá? Durante o dia, nas UPAs, tem a tenda do Covid. E nos hospitais. À noite, esses pacientes que têm sintomas ou estão suspeitando que estão com Covid,
esses pacientes eles são classificados, né, como amarelo ou verde, e o médico lá que vai definir se vai fazer o teste rápido ou o teste que é o do teste PCR, que é o do SWAB, tá? Então, isso aí é o médico que vai classificar, o médico é que vai decidir. Mas a classificação de risco, o enfermeiro ele vai classificar como verde ou amarelo, tá? São lugares separados. O paciente chegou com, hoje está assim, o paciente chega com um problema respiratório, ele já vai para o isolamento o isolamento de Covid, para poder colher exames, né? Para ver se também se não é só uma crise alérgica, uma crise respiratória, alguma coisa assim. Certo? Tá dando para entender? Eu acho que deu para tirar a dúvida, né? Ótimo. A Cariane até perguntou, na verdade seria se tem preferência no atendimento? Não, não é que tem preferência, é porque tem um lugar separado, tá? O pronto-socorro lá, onde atende as coisas normais, porque o Covid, gente, chegou, mas as outras doenças continuam aí. Não parou de ter acidente, não parou de pessoas terem infarto, não parou das pessoas terem AVE, não parou das pessoas terem taquicardia, insuficiência respiratória, asma, essas doenças não pararam, elas continuam. Só que o Covid tem que ser diferente mesmo, por quê? Porque não tem vacina, não existe ainda uma melhora para esses pacientes, tá? A cura desses pacientes é o próprio organismo que ele vai criar um sistema de defesa e a pessoa vai ter a imunidade contra a doença. Mas só que ela tem que ficar em isolamento para isso. E ela tem que estar assintomática. Os sintomáticos, que são mais graves, aí eles ficam internados, fazendo tratamento. Os que não têm, os sintomas são sintomas leves, só de falta de ar, né? Não tem mais, além do que isso, a falta de ar, ele satura mais ou menos aí 87, 89, né? Ou 90. Então, esses pacientes eles não são entubados, não são internados, eles são isolados dentro de casa, tá? Os seus familiares. Certo? Tranquilo? Deu para mais perguntas? Hein? Vamos lá? Mais uma vez eu peço para vocês, assistam as aulas da plataforma lá do Google Class, tá? Para vocês chegarem aqui com as dúvidas e a gente tirar a dúvida de vocês. Aí, qualquer coisa, eu coloco um slide aqui e vou mostrando para vocês algumas coisas aí. Alguns materiais, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa assim. Já vou deixar preparado aqui já no ponto, se vocês precisarem. Tá? Mais perguntas? Mais uma vez, eu peço mil desculpas por não ter conseguido entrar na live, porque realmente o YouTube não configurou a minha câmera. Minha câmera, quem entrou lá no início, viu que estava rosa, azul, mas não estava nítido para vocês. E aí eu tive que entrar aqui no nosso plano B. Sempre vai ser o Zoom nosso plano B, tá bom, gente? Então sempre vai ser o Zoom aí. Para que a gente... Não deu certo lá, já vou entrar no Zoom, já mando o link lá. A Ana Paula já vai providenciar aí para vocês. Eu já mando lá no Google Class também, sem problema nenhum. Já mando lá para vocês e vocês já entram, tá? Como vocês já recebem as notificações. Perguntas? Todo mundo calado? Dúvida na classificação de risco, gente? Classificação de risco é muito importante. O que o técnico de enfermagem tem a ver com a classificação de risco? Lembra que eu falei para vocês que tem técnico que fica na classificação de risco? E a classificação de risco sempre vai ter um técnico lá, porque o enfermeiro vai falar, já pode encaminhar esse paciente direto para a sala de medicação, que o médico vai avaliar ele lá. Traz a cadeira, que esse paciente não está bem. Então, é isso, tá? O técnico sempre tem que estar junto com o enfermeiro na classificação de risco. Sempre vai ter um lá para poder fazer o papel lá de estar encaminhando direto para o consultório, chamando o médico, pedindo para o médico dar uma avaliada, uma prioridade. Então, o técnico sempre está lá. E geralmente aquele técnico que fica lá na frente para poder fazer o eletrocardiograma dos pacientes, tá? Principalmente na UPA. A penalidade para o técnico, no caso da classificação
errôneas, a classificação é muito difícil ser errônea, tá? Não há penalidade, por quê? Porque ele está sendo supervisionado pelo enfermeiro. Se tiver penalidade, é para o enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem, ou GCM, ele não é obrigado a classificar ninguém. Tá? Não é obrigado. Ele não tem obrigação. A classificação é bem clara. É para o enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele vai classificar só sendo supervisionado pelo enfermeiro. Ou seja, se não tiver outro jeito mesmo, outro jeito, ó, ele tiver um treinamento que tiver apto para poder classificar. Se ele não tiver, não adianta, ele vai falar assim, GCL, você que vai estar na classificação hoje. Não existe isso. Não pode. Não existe isso. Você pode se recusar. Não, eu não fiz curso, eu não sei classificar, eu não vou classificar. Tá? Então, não vou classificar ninguém, porque eu não sei, não tenho obrigação nenhuma. Pronto, e você não vai classificar ninguém. Certo? Então, a obrigação da classificação de risco é do enfermeiro. O técnico é exceções. Ele vai estar lá auxiliando. Geralmente tem alguns lugares, vou citar um exemplo do HRT. A classificação do HRT é o seguinte: na frente fica o técnico de enfermagem, que ele que afere os sinais, joga no sistema, é o mesmo sistema Manchester, aí o enfermeiro que vai conversar e colher o histórico clínico, a história clínica, tá? Então, na porta fica lá o técnico de enfermagem colhendo os sinais vitais e alguns dados, aí adentra uma porta lá, uma salinha que tem 3 enfermeiros que eles ficam lá classificando, aí eles que vão classificar, vermelho, amarelo. Geralmente, a classificação vermelha lá, o paciente nem vai pela classificação, ele já entra direto no box, tá? Aí, por exemplo, o bombeiro ou o SAMU, ele já chega lá e tem que ir lá classificar, mesmo entrando no box de emergência, o bombeiro ou o SAMU tem que ir lá no enfermeiro para classificar. Aí o enfermeiro, para mim, a minha classificação é vermelha, mas lá na Manchester pode ser que seja laranja. Então, eu vou lá no enfermeiro e falo, ó, o paciente o paciente pós-PCR, que ele está evoluindo bem. Opa, ele já coloca lá, pós-PCR, já cai vermelho. Pronto. Ele, ó, já estou mandando lá pro sistema do box de emergência. Tranquilo. Ah, o paciente sofreu uma perfuração por arma branca. Opa, arma branca. Sangramento abundante, sangramento abundante. Ah, tem sangramento? Não, não tem sangramento. Tem orifício de entrada, não tem orifício de saída. É vermelho esse paciente. Por quê? Risco de hemorragia interna e risco de morte. Então já classifica. Não, Luzinete. Quando o SAMU leva, o SAMU classifica esse paciente como vermelho ou laranja. A classificação do SAMU é diferente da classificação do Manchester do hospital. Aí lá ele vai ser reclassificado. Pode ser que para mim, na hora, o paciente é laranja, mas ele pode evoluir para o vermelho? Pode. Mas aí o médico lá, ele analisa o paciente e fala bem assim, não, esse paciente pode aguardar ali, ele não precisa ficar aqui no box de emergência. Como já aconteceu várias vezes comigo e com outros colegas e com o pessoal do bombeiro, ó, esse paciente não precisa ficar no box, tá bom? Ele pode aguardar lá fora. Assina a nossa ficha, ó, senhor ou senhora, a senhora vai aguardar ali que o médico daqui a pouco vai te chamar. Pronto. Então, existe a classificação, tá? A Manchester é diferente. O SAMU, ele classifica em vermelho e laranja, tá? Mas a classificação é diferente. O bombeiro, geralmente, Cariele, algumas viaturas do bombeiro, elas estão sendo reguladas pelo SAMU, pelo médico do SAMU, porque o bombeiro não tem uma classificação, não tem um médico regulador. Geralmente, ele pega lá, dá uma estabilizada no paciente e encaminha para a unidade de saúde. Eles não têm classificação. Mas, igual o SAMU, ele vai ser reclassificado lá no hospital, na unidade de saúde, ou seja, na UPA, o que seja. Ele vai ser reclassificado, sempre, tá? Ele vai ser reclassificado. Sempre, todo paciente do SAMU e do bombeiro, ele vai ser reclassificado lá quando chega no hospital. Que a nossa classificação não é a classificação de Manchester, é uma classificação pré-hospitalar, que a gente vai falar que esse paciente ele é um paciente de emergência ou um paciente de urgência, ou seja, para a gente ele é um paciente vermelho ou laranja, nem para a gente nem tem amarelo, tá?
A gente até leva o paciente amarelo para o hospital. Chega lá, ele vai ficar aguardando. Não vai passar na frente de ninguém, não adianta. Ah, mas eu vou chamar o SAMU, porque o SAMU ou o bombeiro passa na frente de todo mundo. A gente chega lá, o pessoal até fica, ih, já chegou o SAMU, ih, vai passar na minha frente. Não, a gente chega, deixa o paciente lá, passa pela classificação de risco, o pessoal da classificação de risco pode falar bem assim, não, pode deixar esse paciente aguardando. Ou fala bem assim, ó, conversa lá com o médico, a gente vai lá, ó, doutor, o paciente é assim, doutora, o paciente é assim, assim, assado. Não, pode deixar ele aguardando aí, não vai passar na frente de ninguém. Só se for uma coisa, ó, esse paciente aí está com uma pressão aí de 200 por 120, ele já está com sinais aí de desvio de rima labial, perca motora, ele já tem perda de força motora e não consegue deambular. Já está com fala desconexa, aí o médico já passa na frente. Opa, esse paciente é vermelho, vamos levar ele para a sala vermelha. Deu para entender? Tranquilo? Mais perguntas? Vamos lá? Não? Todo mundo craque, então, classificação de risco. Posso depois passar um trabalhinho para vocês que vocês vão tirar de letra, né? Não, vou passar o trabalho para vocês. Senão, tem muita coisa aí, você já tem muito trabalho aí. Não vou passar, pelo menos agora. Posso depois estar passando aí a classificação para vocês, tá? Eu vou disponibilizar depois lá no Google Class lá para vocês uma tabelinha da classificação de risco. Beleza? Vou classificar para vocês lá. Mais uma vez, eu peço para vocês, não vou deixar de pedir, assistam às aulas, tá? Lá da professora lá, que eu esqueci o nome. Rafaela. O nome da professora é Rafaela, lá do Recife. Né? A professora Rafaela é Recife. Então, ela sempre está dando aula para vocês de urgência e emergência. Não deixem de assistir as aulas dela e tragam as dúvidas para mim, gente. Tá? Porque não adianta. Se não assistir a aula, não vai ter dúvida. Né? Então, às vezes eu estou falando um monte de coisa. Ixi, o que o Caniço está falando? O que o professor está falando, gente? Meu Deus. E ficar começando a falar um monte de coisa e eu nem sei o que é. Então, tragam as dúvidas de vocês. Se Deus quiser, né? Como eu fiz hoje, eu testei, mas na hora não sei o que aconteceu. A gente vai ter outra live. Eu sempre vou estar querendo fazer live, porque é bom também, o sistema é muito bom. Né? Mas se eu não conseguir fazer a live, aqui é a mesma coisa. Aqui no Zoom é uma live também. Só porque a questão aí da gravação é 40 minutos. Aí eu tenho que parar um pouquinho, começar a gravar de novo. Então vai ser mandado para vocês depois essas gravações. Certo? Não deixem de assistir as aulas, tá, gente? E também tem a tutoria aí, para quem quiser também achar que é tarde, a nossa tutoria aí. Tem a tutoria da manhã aí com a professora Carla, tá? Que está sendo de urgência e emergência também. Então podem assistir a tutoria com ela também. Que é de 9 às 10. Eu acho que não. É de 8 às 10. De 10 às 12. É mais ou menos isso. Acho que é de 10 às 12, tá? A tutoria dela. Eu acho que é isso. De 10 às 12, se eu não me engano. Tá? Mas só olhar lá no chat lá do Google Class lá que tem. Ela tá fazendo tutoria pela manhã lá. Segundas e quartas. As minhas são terças e quintas, tá? Lembrando que todo mundo tem uma didática diferente, tá, gente? Então, a gente não está aqui para comparar professor que fala desse jeito, fala Y e o outro fala X. O outro fala X e o outro fala Y. Mas a nossa linguagem vai ser sempre a mesma. Urgência e emergência. Tá? Tudo bem? Tranquilos aí? Mais uma vez eu peço desculpa para vocês pelo problema da live não ter começado no horário aí. Tá? Mas eu vou estar sempre me atentando e sempre estar melhorando para vocês. Então, já que não tem mais perguntas, eu agradeço imensamente. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pela destreza, pela paciência de vocês, tá? Pela persistência.
de estarem aqui comigo novamente. Então, um beijo no coração e até terça-feira. Fiquem com Deus. Um grande abraço.